Graça e paz, igreja do Senhor. Esse amém pode ser melhor. Graça e paz, igreja do Senhor. Antes de começar o culto, eu vou deixar com a igreja o Salmo 27, o versículo 14, que fala assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém, igreja? Fecha os teus olhos, coloca a mão no coração. Vamos agradecer ao Senhor por estar aqui nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, agradecemos, meu Pai, por estar aqui nesta noite, louvando e engrandecendo o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Recebe, Deus, o nosso louvor nesta noite, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, e a igreja diz: amém. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, adore, seja a glória, seja o domínio séculos de séculos. Ao que está sentado, solta sua voz e adore a Ele no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, adore a Ele, seja a glória, seja o domínio séculos e séculos. Poderoso Deus, solta sua voz e adore ao poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Tu és poderoso, poderoso Deus, adore, adore a Ele. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, adore, adore a Ele, seja o domínio
séculos dos séculos. Solta a sua voz e adore. Poderoso Deus, eu creio, Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, adore a Ele. Quero ouvir a voz da igreja adorando ao Todo-Poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono, adore, adore ao Espírito Santo e ao Cordeiro. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso a minha alma anseia por ti. Mais uma vez, Deus, a minha alma anseia por ti. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre
eu passar pelo vale, passarei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardará, me guarda. Toda igreja, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, passarei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Ele te guarda. Cante em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços. Declare, declare. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, passarei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Solta sua voz e declare. Em teus braços é o meu descanso. 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 Solta sua voz. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos. Sinta a paz do Senhor em seu coração. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos.
Recaio em tua graça, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, passarei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda em teus braços, não existe outro lugar melhor. Em teus braços, é o meu descanso. Em teus braços, caio em tua graça, bem baixinho. Caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, passarei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele. Ele te guarda assim, meu irmão. Teus braços é o meu descanso. Toda igreja. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, coloque tua mão no coração. Em teus braços é o meu descanso, bem baixinho. Em teus braços é o meu descanso. 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 Ainda com os olhos fechados, diga com Deus, diga assim a Deus: eu confio em ti. Diga pra Ele que confia nele. Independente do que você está vivendo, do que você está passando, diga agora pra Ele: Deus, eu confio em ti. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços. Declara, igreja, em teus braços. Em teus braços é o meu descanso.
Diz em teus braços. Em teus braços Querido Senhor, estamos hoje em teus braços de amor e descansamos em teus braços, porque sabemos que podemos confiar em Ti, confiar em Teu caráter, em Tua fidelidade, em Tua bondade, podemos confiar em Teu amor. A palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e em Teus braços não há temor, em Teus braços não há mais medo, porque confiamos, porque conhecemos e confiamos em Teu amor, o amor que o Senhor tem por nós. Que esta noite o Senhor revele um pouco mais da Tua bondade, da Tua graça, da Tua fidelidade. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver mais uma vez, Senhor, que o nosso coração esteja aberto para receber o poder da Tua palavra. Que o Senhor possa transformar hoje as nossas vidas. Espírito Santo, mais uma vez entregamos esta noite em Tuas mãos e declaramos que Tu és Deus no meio da igreja. Tu tens liberdade de agir, liberdade em se mover, em fazer o que Tu desejas. Toma a soberania, o senhorio, toma o controle, toma a direção. Pertencemos a Ti, a nossa vida Te pertence, Espírito Santo de Deus. Vem mais uma vez e toca-nos profundamente, alcança-nos para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Aplauda forte ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus, a Ele a glória e ao Espírito do Senhor na igreja. Amém. Glória a Ti, Jesus. Tu és digno. Obrigado pelo Teu Espírito em nossa vida. Te agradecemos, obrigado, obrigado, Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz, igreja linda do Senhor. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Vamos nos deter agora, nesse momento, na meditação da palavra. Quero convidar, por favor, você ir comigo no livro de Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, eu estou na nova versão transformadora NVT. E a Bíblia diz a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que deem a volta e acampe em Pi-Airote, entre Midol e o mar. Acampem ali à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Verso 3 diz: o faraó pensará, os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros do deserto. Mais uma vez, endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio do faraó e de todo o seu exército. Então, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas assim fizeram. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Irmãos, para ser muito sincero, eu estava caminhando por uma outra passagem. É bem provável que eu vá para ela também, para um acréscimo. Mas quando eu estava saindo de casa, eu li essa passagem e, de alguma forma, ela ficou guardada dentro de mim. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é poderosa a palavra de Deus, porque às vezes uma única porção dentro de nós
de repente ela eclode e ela se abre diante da nossa mente, do nosso entendimento, e Deus nos dá uma clareza. E eu olhei esse texto e eu comecei a rir porque, meu Deus, nessa única porção de texto, nós conseguimos enxergar a mentalidade de Deus. Diga comigo, a mentalidade de Deus. Vocês ouviram recentemente, eu ministrando aqui na igreja, acerca da nossa justiça em Cristo. E é interessante porque alguns dias atrás eu estava ouvindo uma mensagem exatamente falando sobre Lutero. E como Lutero estava fervoroso e decidido a demonstrar que nós não podemos ser justificados pelas obras. Por isso ele combateu as indulgências, que era exatamente o pagamento em dinheiro pelo perdão dos pecados. Ou seja, você pagar por algo é uma obra, você está realizando algo, é o seu dinheiro, é o seu poder aquisitivo. Mas Deus não tem interesse nenhum em que você compre a sua bênção. Você não pode comprar nada de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus, pela sua graça, Ele sim, a Bíblia diz, Ele é rico em graça, Ele nos alcançou por meio de Jesus. E quando colocamos a nossa fé exclusivamente em Jesus, então Ele nos declara justo para sempre. Ele nos atribui a nossa justiça, melhor, a justiça dEle, e passamos a ser justos. Você foi justificado pela fé. Por que é tão importante eu ficar repetindo isso, meu irmão? Porque isso é um fundamento para tudo que vamos fazer na nossa vida. Enquanto você não entender que você é um justo, você viverá abaixo do que Deus tem para a sua vida. Está fraco, gente. Tem pouco crente hoje aqui. Enquanto você não entender que é um justo, viverá abaixo do que Deus tem para você. Por quê? Porque o diabo vai mentir para você e você vai acreditar nas mentiras do diabo enquanto você não sabe quem você é. Agora, ouçam. Quando começamos a ministrar aqui sobre o Salmo 1, nós ensinamos que existe duas mentalidades, a mentalidade do reino e a mentalidade do mundo. E nós temos a mentalidade do reino, e nós somos justos deste reino, e temos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós temos por meio do reino de Deus. Ali está a imagem, a fotografia de um justo, e ali deve ser a minha vida, assim deve ser a minha vida, a sua vida. Aquela vida do Salmo 1 é a vida que Deus tem para nós. Só que, às vezes, achamos que os nossos problemas são somente espirituais. E, muitas vezes, o nosso problema está em nossa mentalidade, comigo, em nossa mentalidade. Ou seja, na nossa forma de pensar. E é por isso que a palavra é importante, na verdade, o ensino da palavra. O ensino da palavra, ele tem o poder de mudar a nossa mente, de mudar a nossa mentalidade. Por isso Jesus se detinha mais tempo ensinando a palavra para mudar a mente das pessoas. O que é poderoso é mudar a cabeça das pessoas, a mente das pessoas. Não adianta você mudar as coisas à sua volta enquanto você pensar da mesma forma. Você voltará para o mesmo lugar de onde você saiu. Porque a sua cabeça é a mesma. E essa pequena porção aqui de texto, ela me chamou a atenção, porque a Bíblia fala de como o Senhor orientou o povo de Israel através de Moisés, que eles ficassem acampados exatamente entre a região aqui, entre Midol e o mar. Ou seja, nas costas de Israel estava essa região de Midol, e na frente estava o mar, que nós conhecemos, o Mar Vermelho. E Israel estava acampado exatamente onde Deus mandou. E o texto diz que Deus falou a Moisés dizendo, na mente de Faraó, ele vai deduzir, ele vai supor que vocês estão perdidos. Foram caminhar no deserto, não sabiam andar no deserto e foram exatamente para um beco sem saída. Estão de frente ao Mar Vermelho, que para vocês é intransponível. Deus disse como Faraó ia pensar. E por que Deus sabia como Faraó ia agir?
Porque exatamente Deus sabia como Faraó ia pensar. Você jamais agirá diferente dos seus pensamentos. Tudo na sua vida é conduzido pelos seus pensamentos, E nunca será diferente. Você não é quem você diz, você é aquilo que você pensa. E nunca será diferente. Enquanto você não mudar seus pensamentos, você será a mesma criaturinha de sempre. Vai repetir a sua vida, ano após ano, década após década, sendo a mesma criatura. Você só vai mudar quando você mudar a sua forma de quê? E Deus estava dizendo, Faraó vai pensar desse jeito. Ele vai ver o cenário, o povo de Israel, entre o deserto nas costas, vamos dizer assim, e o mar à sua frente, e diz, esse povo está perdido. Só que, olha interessante o texto. Quando Deus diz a maneira de Faraó pensar, Deus diz, eu agora vou dizer a minha forma de pensar. Eu planejei tudo isso. Diga comigo, eu planejei tudo isso. Irmão, só isso aqui é suficiente. Só isso. Eu quero que você pinte o quadro. Na cabeça de Faraó, o povo estava ali por pura burrice, por desconhecer o deserto, por ser um bando de abestalhado. Por que escravo ia saber pensar na cabeça de Faraó? Eram escravos, era apenas mão de obra. Se eu tenho um escravo na cabeça de Faraó, eu quero o cara do pescoço para baixo. Eu não preciso de pessoas que pensem. Eu só quero pessoas que trabalhem. Então ele estava dizendo, o bando de tonto, por que eu deixei esses tontos ir embora? É a minha força de trabalho. O texto diz isso mais à frente. Faraó se arrepende e diz, como é que eu deixei esse povo embora? Onde que eu estava com a cabeça? É uma multidão de escravos que eu deixei embora. E eles vão pensar dessa forma, o povo está ali perdido, só que Deus diz, o povo não está perdido, o povo está direcionado, porque eu tenho um plano. E nós precisamos começar hoje aqui, para que tudo faça sentido esta noite, com esta base. Deus tem um plano. Deus nunca fica sem saber o que vai fazer, porque Deus antecipadamente já sabe o que vai fazer. Deus nunca é pego de surpresa. A sua vida não é uma surpresa na mão de Deus. Na verdade, sua vida só existe por causa de um plano de Deus. Deus te trouxe a este mundo com um propósito. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Diga assim comigo, eu vim a este mundo para cumprir um propósito. Então Deus pensou no propósito e nos trouxe a este mundo com um propósito. Deus tem um plano, eu fico imaginando, irmãos, assim como eu já falei, por causa da minha formação, a minha cabeça ficou assim muito imaginativa, eu trabalhei muito a imaginação por causa da minha formação, e eu fico imaginando Deus falando com Moisés. Aí tem sempre a ideia de Deus assim, meio carrancudo, meio duro, e como se Deus estivesse o tempo todo com o cacetete na mão e querendo matar todo mundo. Eu não consigo imaginar Deus assim. Eu acho interessante que algumas pessoas haviam criticado o filme do Mel Gibson por ser muito violento, e o próprio Mel Gibson disse que ele cortou cenas, o filme era muito mais forte do que aquilo. Ele disse, o meu filme será como um murro na boca do estômago, e foi. Mas as pessoas criticaram ele dizendo, como é que a figura mais amorosa, mais bondosa do mundo, você não vai mostrar, você vai mostrar ele sofrendo, as costas cortadas, ele preso. Mas os pequenos inserts que ele fez das cenas de Jesus fora da cruz, foram fantásticas. Ele escolheu cenas maravilhosas. E uma delas é aquele momento em que ele coloca as mãos para Maria lavar as mãos dele com um cântaro, ele pega a água e joga no rosto dela. Eu consigo imaginar Jesus assim. Jesus não podia ser mal-humorado, porque Jesus era um homem que ele não era curado. Ele nunca foi doente. A alma de Jesus era perfeita. Jesus não tinha oscilações de humor, porque Jesus era a própria cura. Alguém pode dizer aleluia? Nós somos imperebados, ele não. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas o quê? Até hoje eu nunca conheci ninguém que dissesse, minha alma é tão perfeita que você pode beber dela. Jesus disse, vocês podem aprender de mim. Agora,
Eu fico imaginando Deus aqui, rindo, falando com Moisés. Ele diz, Faraó vai pensar que vocês estão perdidos, mas sabe de uma coisa? Eu tenho um plano. Diga comigo, Deus tem um plano. Mais uma vez, Deus tem um plano. Eu não vou continuar até você responder para você mesmo. Se Deus tem um plano, por que você está preocupado? Se Deus tem um plano, por que você está preocupado? Por que você está ansioso? Por que você está angustiado? Deus tem um plano. Deus tem o quê? Um plano. Agora, vamos fazer aqui uma conexão antes de eu continuar. Ele diz para o povo de Israel e usa o líder. Usa quem? As pessoas não seguem um título. As pessoas seguem uma visão. Deus deu uma visão a Moisés. E o povo estava seguindo Moisés, porque Moisés sabia para onde ia. E logo ele poderia liderar o povo. Isso é uma liderança. Uma liderança tem clareza para onde está indo, para onde está apontando. E as pessoas seguem a liderança. Não estão seguindo o título, estão seguindo a visão. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? É por isso que nem todas as pessoas que têm títulos são líderes de verdade. Porque há pessoas que têm títulos, mas não têm uma visão. Eles não têm clareza para onde estão conduzindo o povo. Moisés tinha clareza porque Deus disse, Moisés, diga ao povo, vá para a região de Midol, entre esta região e o mar, e fiquem acampados lá. Alguém pode dizer aleluia? Agora, olha que interessante. Aqui na parte final do texto, dessa porção que lemos. Verso 4. Vocês estão me acompanhando ou não? Eu estou dizendo a vocês aqui que tudo isso que eu estou falando está fluindo agora, porque eu tinha um outro planejamento, era um outro texto que eu ainda vou ler, para fazer um acréscimo aqui. Mas esse texto ficou dentro de mim. E olhe o que Deus diz no verso 4. Mais uma vez, endurecerei o coração de Faraó. Quem foi que endureceu o coração de Faraó desde a primeira vez? Porque Deus tem o quê? Deus tem um plano. E fazia parte do plano que o coração de Faraó endurecesse. Aí o texto diz, planejei tudo isso para mostrar a minha glória. Alguém pode dizer aleluia? Mas olha o que Deus diz antes dele revelar a glória. Ele diz, porém, quando endurecer o coração de Faraó, ele vai perseguir vocês. Não é porque Deus tem um plano que nós não vamos passar por problemas. Ok, vocês ouviram o que eu disse? Não é porque Deus tem um plano que nós não vamos passar por problemas. Ele diz, vocês vão passar por problemas, porque Faraó vai perseguir o quê? Vocês vão ser perseguidos. Mas não se preocupe. Eu tenho o quê? Um plano. Agora, antes de eu continuar, o final da porção que lemos diz assim, e os israelitas assim fizeram. O que foi que os israelitas, o texto diz que os israelitas aqui concluíram, eles obedeceram ou não obedeceram a Deus? Fizeram exatamente. Então, aqui está o segredo. Nós precisamos obedecer à vontade de Deus. Ok? Por que o plano de Deus não se cumpre em nossa vida? Porque estamos fora do plano. Estamos seguindo os nossos planos. Mas quando seguimos o plano de Deus, então Deus dá garantia que duas coisas. Você vai ter problema mesmo assim, porque é uma garantia. É uma garantia que, irmãos, não tem como você fugir de problemas. Não há como. Não há como você fugir de problemas. Porque Jesus disse, enquanto você estiver nesse mundo, no mundo vocês terão problemas. Não fuja de problemas, irmãos. Problemas faz da vida. Não queira fugir dos problemas. E não é porque você tem problemas que Deus não tem um plano. Agora, a outra garantia é que Deus diz, se você seguir o plano, no final dele, o meu nome será glorificado. Alguém vai dizer aleluia? Em outras palavras, ele diz, vai dar certo. Vai dar o quê? Vai dar certo. Diga comigo, vai dar certo. Irmãos, ouçam, eu não sei se você vai entender o que eu quero dizer, mas antes de Deus fazer a sua vida dar certo, Ele fez você dar certo. Como assim? Olhe para você antes, quem você era.
Estava ouvindo hoje um relato de dois homens, eu não vou conseguir lembrar mais ou menos os nomes exatos deles, mas se eu não me engano, um se chamava Wolfgang e o outro se chamava, se eu não me engano, o nome dele era Julius. E o Wolfgang, ele foi um homem mais ou menos de 1613, alguma coisa assim. E resolveram estudar a vida do Wolfgang e descobriram que o Wolfgang era um homem justo, como a Bíblia diz. Ele acreditava em Deus, acreditava na palavra e seguia os princípios de Deus. Então, um estudioso disse, eu vou acompanhar as próximas gerações do Wolfgang. E à medida que eles foram seguindo as gerações, eles conseguiram chegar, se eu não me engano, a mais de 1000 membros da família do Wolfgang. Dentre a família do Wolfgang, ela encontrou mais de 80 senadores, um vice-presidente dos Estados Unidos, vários juízes, médicos, quase todos os membros da família do Wolfgang eram pessoas preeminentes na sociedade e com posição de liderança. Séculos depois. E começaram a seguir a geração do Júlio. A geração do Júlio era um pouco menor. E a explicação está exatamente de como eram os descendentes dele. Só conseguiram achar 518 membros da família dele. Os primeiros membros da família dele eram pessoas que moravam na rua. Eram bêbados como Wolfgang e morreram cedo. A maioria das mulheres, 50% das mulheres que eram descendentes dele eram prostitutas. A maioria dos homens da família Wolfgang eram pessoas que não alcançaram muita coisa na vida. Pareciam muito com o primeiro da sua geração. O que significa que a geração do justo é abençoada, mas a geração do ímpio perecerá. É Bíblia, irmãos. O que eu estou lhe dizendo, que quando você segue o plano, não é que Deus vai fazer primeiro a sua vida vai dar certo, Ele vai fazer você dar certo. Você não era nada, eu não era nada, nós não éramos nada, nós éramos perdidos e de repente fomos encontrados e Deus diz, a partir de agora sabe quem você é? Você é meu filho e minha filha. Eu comecei a fazer você dar certo quando eu tornei você meu filho e minha filha. Não tem como dar errado, você é um filho de Deus, uma filha de Deus e eu te declarei justo para sempre. Eu perdoei os seus pecados e te tornei inocente. Alguém pode dizer aleluia? Eu primeiro fiz você dar certo. Primeiro é você que dá certo, não é sua vida, não são suas coisas. Você tem que dar certo. Alguém pode dizer aleluia? Agora, se você continuar achando que você é como Júlio, então, infelizmente, a sua geração pode sofrer. Porque há uma influência grande no que diz respeito às gerações, quando nós vivemos como justos ou vivemos como ímpios. Mas graças a Deus, nós estamos aprendendo na palavra que podemos viver como justos. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Deixe eu mostrar uma outra parte aqui do desenvolvimento do plano de Deus. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Ok, vai comigo, por favor, em Êxodo, só que agora no capítulo 13. E aqui nós vamos ampliar duas ideias. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Ok, vai comigo então, estou ainda na NVT, vai comigo por favor em Êxodo 13, verso 17. Diga comigo, Deus tem um plano. Mas diga comigo, mas mesmo no plano, eu terei problemas. Mas eu tenho uma garantia, que tudo vai dar certo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém? De quem no final é a glória? É sua? A glória de quem? Ok, na mesma ilustração que eu dei agora do Wolfgang, aquela geração toda foi colocada em uma posição preeminente para cumprir a palavra do Wolfgang ou para cumprir a palavra de Deus? A Bíblia diz, eu abençoo até quantas gerações daqueles que me amam e me obedecem. A Bíblia diz, eu sou o Deus de Abraão, mas eu também sou o Deus de Isaac e de Jacó. Deus é um Deus de geração. Muitas vezes, os nossos filhos e netos
são abençoados por sementes que plantamos em nossa vida. Alguém pode dizer aleluia? A Bíblia diz assim, verso 17, capítulo 13, verso 17. Quando por fim o faraó deixou o povo sair, então estamos voltando para o começo lá, no que diz respeito a quando o faraó viu a mão pesada de Deus. O coração dele endurecia e Deus pesava mais a mão. O coração dele endurecia e Deus pesava mais a mão. Você já deve ter lido um texto que me gera muito temor, que diz assim: o homem que endurece a sua cerviz, logo será quebrado sem que haja cura. A visão no original em hebraico é a ideia de um homem que tem a sua coluna quebrada. Você já viu alguém com a coluna quebrada? Uma pessoa de coluna quebrada perde todos os movimentos. A Bíblia diz que um homem que endurece a cerviz, tenta resistir a Deus, sua coluna será quebrada e não haverá quem cure. As pessoas têm medo do diabo, mas Deus pode te livrar do diabo. Você deveria temer a Deus, porque se você cai na mão de Deus, quem livra você? A Bíblia diz, quando por fim o faraó deixou o povo sair, e foi a mão de Deus, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho, que igreja? Mais curto, mais perto. Por quê? Porque Deus disse, se eles tiverem que enfrentar uma batalha, possa ser que mudem de ideia e voltem para o Egito. Meu Deus! Deus sabia como o faraó ia pensar, logo ele sabia como o faraó ia agir. Deus sabia como o povo ia pensar, logo saberia ou sabia como o povo iria agir. Ele disse, eu conheço o pensamento do povo. Quando eles começarem a enfrentar lutas, o povo vai mudar de ideia. Vai mudar o quê? Sabe qual é o nosso problema? Achamos que Deus é igual a gente. Nós mudamos de ideia, Deus não. Ele diz, eu sou o Senhor e não mudo. Nós mudamos de ideia o tempo todo, Deus não. Por isso, gente, as pessoas mais fáceis de você lidar são as pessoas que não mudam de ideia, porque você sabe o tempo todo o que encontrar. Alguém faz entendendo isso ou não? Você sabe que todas as vezes que você comparecer diante de Deus, encontrará um trono de graça, porque é isso que a palavra diz. Um dia o trono dele é de graça, outro dia o trono dele é de juízo, um dia o trono dele é de julgamento, outro dia o trono dele é de acusação. Não. A Bíblia diz, comparecer diante do Senhor confiadamente, diante do trono da sua graça. Eu sei o que eu vou encontrar quando eu comparecer diante de Deus. É por isso que a gente não deve correr para longe de Deus, a gente deve correr para Deus. Porque vamos encontrar um Deus gracioso. Não importa, sempre vamos encontrar um Deus gracioso. Irmãos, a única pessoa que Deus resiste é o soberbo. A Bíblia diz, o orgulhoso. A Bíblia diz, Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Deus não resistiu às prostitutas. Deus não resistiu aos cobradores de impostos. Eu estava falando outro dia com a pastora em casa, que eu nunca vi ninguém pregar sobre isso. Mas eu vou tirar um dia para ministrar na igreja sobre o homem que Jesus não respondeu. Irmãos, escute. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde. Significa que quando você entende que tem alguém acima de você e alguém que pode lhe ajudar e você comparece diante dessa pessoa, você sabe que Ele é o Deus gracioso. Alguém pode dizer aleluia? As coisas vão fluindo hoje. Há uma conexão maravilhosa. O Wi-Fi está ligado de uma forma perfeita hoje aqui. Enquanto eu vou pregando, eu vou vendo as coisas diante de mim. Escute. Era como se todas as coisas que eu escutasse essa semana era para encaixar na mensagem. Eu estava ouvindo o relato real de um homem extremamente letrado. O homem já tinha lido vários livros e escrito muitos livros. Homem com a mente completamente cheia de filosofias, um intelectual. Mas aquele homem estava com sérios problemas. E o problema dele era tão sério que o médico disse, para tentar te salvar, eu vou amputar suas pernas.
E aquele homem, deprimido, porque teria suas pernas cortadas, teve contato com a secretária da sua casa, uma mulher pobre, negra e iletrada. Aquela mulher se aproximou dele e disse: por que você está tão triste? Ele disse: porque o médico disse que vai amputar as minhas pernas. E ela disse: você é um homem tão rico, você não procurou outros médicos? Ele disse: eu procurei todos os médicos que o dinheiro pode pagar, e nenhum deles pode me ajudar. Aí ela disse: engraçado, eu tenho certeza que teve um médico que você ainda não procurou. Aí ele: não, eu procurei todos. Ela: não, teve um médico que você não procurou. Ela: você não procurou o médico dos médicos. Aquela mulher negra, pobre e iletrada, conhecia alguém que aquele homem ali sentado não conhecia. E ela disse assim para aquele homem, na ousadia, sem saber muito das letras, que aquele homem conhecia, disse: eu posso fazer uma oração por você? E o homem balançou a cabeça. E ela fez uma oração simples. E foi embora. No outro dia, o homem estava completamente curado. Completamente. E qual é a palavra? Deus ouve a oração. Você só precisa pedir com fé, porque quem está do outro lado é sempre a mesma pessoa. Somos nós que mudamos, Deus não. Quando você entender essa palavra, diga amém. Todos aqui podem fazer hoje mesmo uma oração e dizer: Deus, humildemente, eu chego diante de Ti e eu declaro o que diz a Sua palavra. O Senhor tem um plano e eu me sujeito ao seu plano. Eu me sujeito à sua vontade. Eu estou aqui para fazer toda a sua vontade. Alguém pode dizer aleluia? A Bíblia diz que Deus sabia como o Faraó ia pensar e como ele ia agir. Mas Deus também sabia como o povo ia pensar. E ele disse: não, se eu mandar o povo pelo caminho mais curto, no meio do caminho, eles vão ter que passar pela terra dos filisteus. Os filisteus vão atacar esse povo. Quando eles verem os filisteus atacando eles, vão dizer: não, eu não vou enfrentar essa galera não, vamos voltar. Vamos voltar para o Egito. Tudo que Deus não quer para você é que você volte ao Egito. Porque voltar para o Egito é um retrocesso sem tamanho. Porque você está voltando para o lugar de onde Deus tirou você. Nunca volte para o lugar que Deus te tirou. Você não pode voltar para o mundo, nem para as velhas amizades, nem para os velhos pensamentos. Não volte para os velhos hábitos. Alguém pode dizer aleluia? Deus te tirou do mundo. O Egito é um tipo de mundo. É uma tipologia. O Egito representa o mundo, assim como o Faraó representa o diabo. Eu não sei se vocês sabem, mas um dos apelidos do Faraó é o grande crocodilo. Um réptil. E como o diabo é conhecido na Bíblia? A antiga serpente. Nada na Bíblia é à toa, irmãos. Na verdade, quando você lê o livro de Êxodo, Êxodo é um mini evangelho. A Bíblia diz que no livro de Êxodo havia um Salvador. Qual era o nome dele? Moisés. Para Moisés não morrer, ele precisou ser adotado por uma mãe que não era dele. Sim ou não? Mas o líder da época, que era Faraó, matou todas as crianças para tentar matar Moisés. Sim ou não? Nos dias de Jesus, Maria não era a mãe verdadeira dele, nem José o verdadeiro pai. Mas eles o adotaram, vamos dizer assim, para que ele vivesse na terra. E o líder da época matou todas as crianças tentando matar Jesus. Alguém está entendendo isso ou não? Escute. A Bíblia diz então que Deus tirou o povo do Egito. E o povo poderia ter a imaginação de retornar ao Egito. Deus disse: isso não faz parte do meu plano. Se eu tirei você de um lugar, eu não quero que você volte. Alguém pode dizer aleluia? E olha o que Deus fez para garantir que o povo não voltasse para o Egito. Além do povo ir pelo caminho mais longo, dando a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho, e aqui está o que acabamos de ler, verso 18 diz: por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho, e assim os israelitas saíram do Egito como exército preparado para quê? Diga comigo, para marchar.
Eu estou no verso 18. Era um povo preparado para quê, igreja? Você está preparado para quê? Para marchar. Você comprou a passagem só de ida. Por isso Jesus disse, ide. Jesus não diz voltai. Portanto, ide e não voltai. Nós apenas andamos para frente. Nenhum crente anda para trás. Você não é caranguejo. Ok, vai dizer aleluia? Diga comigo, a minha vida é para frente. Ele diz, o exército preparado para o quê? Para marchar. Agora vamos lá. Vamos continuar a mensagem. Deus está falando com você até aqui, diga amém. Ok, já que Deus não quer que você retroceda, não faz parte do plano, e Deus quer que você marche, que você continue andando para frente, então Deus tem que te dar garantias. Deus tem que te dar o quê? Garantias. Ok. Vamos lá. A primeira garantia que Deus deu aqui para o povo está no Êxodo 13, 21 NVT. Êxodo 13, 21 NVT. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. A Bíblia diz, o Senhor ia adiante deles durante o dia e guiava-os com uma coluna de nuvem e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite. Alguém pode dizer aleluia? Ok, se não é plano de Deus que você volte atrás, que você volte para o lugar de onde você saiu, Deus quer que você marche, que você seja um exército que avança, que continua em direção ao plano, em direção ao propósito. Então a primeira garantia que Deus te dá é, você não vai errar o caminho porque eu vou te dar direção. Eu vou te dar direção. Você não vai errar o caminho, eu vou te dar uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Para quê? Para que você marche de dia e de noite, não haja interrupção na sua marcha. Escute, eu já falei isso aqui e vou repetir, nunca há problemas quando a água está do lado de fora. Barcos não afundam com águas do lado de fora, barcos afundam com águas do lado de dentro. Se você permitir que os problemas da vida invadam sua vida, venham para o seu interior, então seu barco vai afundar. O problema não estava no Egito e Faraó. Deus disse, faz parte do plano. Faz parte do plano o Egito vir atrás de você. Faz parte do plano Faraó correr atrás de você. Faz parte do meu plano. Mas você não tem que ouvir o que o Faraó está dizendo. Você tem que ouvir o que eu estou dizendo. E eu estou dizendo ao meu povo, diga a Israel que marche. Não volte para o Egito, porque eu te tirei de lá. É óbvio que meu plano não está lá. Se eu te tirei de lá, foi o que eu já preguei para vocês, irmãos. Várias vezes aqui. Se vocês quiserem acreditar em certas teologias, em certos pregadores, em certos conceitos, de que Deus nos dá doença para nos ensinar uma lição, é um direito seu. Você vai abraçar essa corrente teológica. Eu não vejo base bíblica para isso. Mas há pessoas que abraçam essa corrente de que Deus nos dá doença para ensinar as coisas. Como eu disse para vocês, eu criei 3 filhos em casa e eu nunca peguei o dedo deles e coloquei no fogo. Disse, vou botar seu dedo aqui no fogo para ver que fogo queima. Eu nunca peguei o dedo dos meus filhos e coloquei na tomada. Você vai tomar um choque para descobrir que não pode botar a mão na tomada? Por que Deus nos daria doença para nos ensinar o mal? E de repente Jesus está na terra quebrando a vontade do Pai. Porque o Pai disse, eu vou botar a doença em você para te ensinar a lição. E Jesus disse, eu estou aqui, eu vou tirar a doença. Eu vou descumprir a vontade do meu Pai. Vou fazer o inverso dele. Não faz sentido. Pelo contrário, quando Jesus encontrou aquela mulher doente, encurvada, ele diz, essa mulher está cativa do diabo. Ele chamou a doença de cativeiro, não de uma bênção. Agora, se você quiser chamar doença de bênção, fique à vontade. Eu prefiro chamar de bênção a saúde e dizer que a saúde venha sobre mim, que a cura venha sobre a minha vida. Como aquela mulher simples orou pelo homem, cheio de letras, e ela não precisou de letras, só precisou do nome de Jesus, para que aquele homem fosse curado. A cura que é a bênção, não a doença. Alguém pode dizer aleluia? Então a garantia de Deus é, eu vou te dar direção. Você vai ter uma coluna de dia, uma nuvem de dia, uma coluna de fogo, para que a sua marcha não seja interrompida. Não pare de marchar, não pare de marchar, continue. E sabe o que é tremendo?
como eu tenho este hábito de anotar as coisas, eu revisando as minhas anotações, eu fiquei feliz. E eu disse, meu Deus, obrigado, como o Senhor traz à tona coisas que o Senhor nos dá. E eu me lembrei que eu comecei o ano de 2025 dizendo que a tônica deste ano era exatamente a constância. Nós sermos constantes. E aqui está, a Bíblia diz que Deus queria constância. Você vai poder marchar de dia e marchar à noite, vai poder caminhar de dia e de noite, porque eu vou te dar direção. Alguém pode dizer aleluia? Se você continuar lendo o texto, você vai perceber que quando a coluna parava, o povo parava também. Diga comigo, isso é direção. Diga comigo, isso é direção. Então diga assim comigo, eu tenho a garantia de ter a direção de Deus quando eu estou seguindo o plano. Diga comigo, Deus tem um plano. Diga comigo, Deus tem um plano. Então não vai faltar direção. A nuvem vai na frente. Alguém pode dizer aleluia? Ok. A Bíblia diz, Êxodo 14, 19 a 20, NVT. Põe aqui para mim, por favor. Só mais um versículo e a gente fecha a mensagem. Deus está falando com você essa noite, diga amém. Ok. Então, o anjo de Deus, aleluia. Eu não sei se você faz essa confissão. Uma coisa que eu aprendi é que nós não temos autoridade sobre os anjos. A Bíblia não diz que nós temos autoridade sobre os anjos. Não há uma passagem bíblica que diz isso. Há uma passagem que diz, e é clara, e eu acredito nela, que diz que os anjos são seres que ministram em favor de nós que herdamos a salvação. Os anjos estão a serviço de Deus, em favor da igreja, em favor dos justos. Alguém pode dizer amém? Os anjos precisam trabalhar, e Deus deu trabalho para os anjos. Diga, cuida da minha igreja, cuida do meu povo, cuida dos meus filhos. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Agora, não há uma passagem bíblica dos crentes do Novo Testamento, Pedro, Paulo, dando ordem a Arcanjo Miguel, a Gabriel, não há textos bíblicos assim. Pelo contrário, o que eu vejo é Jesus dizendo, Pedro, guarda a tua espada, porque você não acha que se eu quisesse, eu não pediria ao Pai e Ele mandaria 12 legiões de anjos aqui agora. Os anjos obedecem à ordem de Deus, a Bíblia diz que os anjos lhe obedecem às ordens. Então, a Bíblia diz que o Senhor dá ordem para o anjo dele ir adiante do acampamento de Israel. E a Bíblia diz que esse anjo que estava adiante de Israel se posicionou atrás do povo e a coluna de nuvem também e mudou de lugar e foi para a retaguarda. Tanto a coluna quanto hoje. Significa que se você está na direção de Deus, no plano dele, e você está marchando, então adiante nós temos direção e nas costas nós temos proteção. Alguém pode dizer aleluia? Deus protege você. Alguém pode dizer glória a Deus? Diga comigo, o Senhor me protege. Ok, me lembra o texto que diz assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A minha proteção não é uma coisa, a minha proteção é uma pessoa que está o tempo todo comigo. O Senhor está o tempo todo com você. Ele não te deixa, Ele não te abandona, Ele não vai embora. Porque, irmãos, olha como nós somos roubados. Ele não pode ir embora, porque o plano é dele. Ele dá garantias do plano dele. Quando você está no plano, então Ele está dentro do plano que Ele mesmo estabeleceu. Ele não pode ir embora de uma coisa que Ele criou. Alguém pode dizer aleluia? É igual como eu falei, você não pode achar que Deus não quer abençoar seu casamento, se Deus criou o casamento. É óbvio que você tem Ele como seu aliado. Alguém pode dizer aleluia? Todas as vezes você pedir ajuda a Deus para o seu casamento, você vai ter Ele como aliado. Ele criou o casamento. Todas as vezes você pedir a Deus por uma cura, você tem Ele como aliado. Ele criou a vida, a cura. Ele não criou a doença. Faz sentido para você ou não? Então, nós temos a direção e nós temos a proteção. Diga comigo, Deus está adiante de mim e na minha retaguarda. Alguém pode dizer aleluia? A Bíblia diz que então, quando o povo de Israel precisava,
Aí a Bíblia diz assim, eu quero continuar verso 20. Põe aqui o verso 20, antes de eu passar para o último verso. Deus vai falar com você essa noite, diga amém. Olha que lindo. Quando o anjo e a nuvem passaram para a retaguarda do povo, isso aqui já é uma outra mensagem que eu já preguei, que Deus não faz acepção, mas Deus faz distinção entre aquele que serve e aquele que não serve. A Bíblia diz, e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz, meu irmão, a mesma nuvem trouxe trevas para quem era egípcio, mas para quem era de Israel, luz. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Alguém pode dizer aleluia? Sabe qual é o seu problema? Você acha que você é todo mundo. Lembra o que mamãe dizia? Você não é. Ah, mãe, eu quero fazer isso. Todo mundo está fazendo. Lembra que mamãe dizia em casa? Mas você não é todo mundo. Jesus está te dizendo hoje. Você não é todo mundo. Você é meu filho. Você é minha filha. Eu não estou fazendo a sua vida dar certo. Eu fiz primeiro você dar certo. Alguém pode dizer aleluia? Diga assim comigo, distinção. Ok? Então Deus faz a separação entre quem é dele e quem não é. Amém? Ok. E último, para nós orarmos juntos. Deus vai falar com você, diga amém. Põe aqui para a gente fechar. Tudo aqui faz parte do plano. Aqui eu estou voltando para mostrar que Deus tinha um plano. Então, ele primeiro deu direção, depois ele deu o quê? Ok, perfeito, proteção. Último aqui, vai comigo em Êxodo capítulo 16, verso 13 ao 15. Põe aqui para mim. Êxodo 16, de 13 a 15, NVT. Põe aqui para mim o texto. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Ok. Ok. Êxodo 16, 13 a 15, NVT. Ok. A Bíblia diz, ao entardecer, muitas codornas apareceram cobrindo o acampamento. Na manhã seguinte, os arredores do acampamento estavam úmidos de quê? De orvalho. Quando o orvalho se evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos como geada. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros, o que é isso? Pois não fazem ideia do que era. Moisés lhe disse, este é o alimento que o Senhor lhe deu para comer. Alguém pode dizer aleluia? A Bíblia diz que era como se Deus estivesse fazendo descer uma nuvem sobre a terra de Israel. E quando a nuvem dispersou, que era uma nuvem de orvalho, a Bíblia diz que o povo encontrou sobre a terra algo que eles não conheciam. E ali era o maná. E a Bíblia diz, este é o alimento que o Senhor lhe deu para comer no meio do deserto. O problema não é o deserto, irmãos. O deserto não é o problema. O problema é quando estamos sozinhos. E a Bíblia diz que nós não estamos sozinhos, mesmo no meio do deserto. O Senhor está com você. Alguém pode dizer aleluia? Aí a Bíblia diz que este é o alimento que o Senhor lhes deu para comer. A Bíblia diz assim, em João 6, 31 e 32, NVT. Põe aí para mim, por favor, João 6, 31 a 32. Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As Escrituras dizem, Moisés lhes deu de comer o pão do céu. Alguém pode dizer aleluia? Jesus disse, eu lhes digo a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, é meu Pai que dá o verdadeiro pão do céu a vocês. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Diga assim comigo, direção, provisão. Quando eu estou na direção de Deus, Deus vai prover tudo o que eu preciso. Não vai faltar nada para a gente. Alguém pode dizer aleluia? Não vai faltar. Não vai faltar. Irmãos, e não é porque há um intervalo de tempo entre o que Deus nos promete e a realização do que Ele nos promete, esse intervalo de tempo aqui não é uma falha de Deus. É apenas aquele momento que precisamos esperar e confiar de que Deus vai prover. Quando é que o maná chegava ao povo? Diga comigo, diariamente. E toda vez que o povo tentava guardar o maná para outro dia, o que acontecia com o maná? Apodrecia. Porque o povo precisava confiar que o Deus que provê segunda,
vai prover na terça, vai prover na quarta, vai prover na quinta. Eu não preciso que Deus venha e me dê provisão para a vida toda. Não, meu irmão. A provisão vem na minha necessidade. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Ok. A Bíblia diz que Deus nos dá o pão do céu. Quem é o pão do céu, igreja? Aí a Bíblia diz assim: se Ele não poupou nem ao menos o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Se Ele deu o pão do céu, que é Jesus, o pão que vem à nossa vida para abastecer a terra, também não vai nos faltar. Então, a mensagem hoje é: Deus tem um plano. Se Deus tem um plano, confie no plano. Segue a direção de Deus. Amém? E não é porque você está seguindo a direção que não vai ter problema. Não pense, eu estou tendo problema, já saí da direção. Não. Às vezes é muito contrário. Às vezes o diabo, para lhe enganar, vai fazer as coisas parecerem que está tudo dando certo. Mas a Bíblia diz: há caminhos ao homem que parecem perfeitos demais, mas no final são caminhos de morte. Então, não deixe o diabo enganar você, porque você está sem problemas, porque você está com problema, você está fora da direção. Não. Deus tem um plano, e no meio do plano você vai ter problema, mas confie que no final vai dar tudo certo, porque Deus garantiu que Ele vai ter o seu nome glorificado em sua situação. Amém? Diga comigo, no final, a glória é sempre de Deus. Mais uma vez, no final, a glória é sempre de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar juntos? Amém. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Feche os olhos aí onde você está, em nome de Jesus. Querido Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito está vindo hoje sobre nós poderosamente. Está nos guiando de forma poderosa, nos dando direção. Obrigado, Jesus, porque a cada dia estamos aprendendo mais sobre como é o justo dentro do Teu reino. E a Tua palavra diz que o justo é como a árvore plantada junto a ribeiros de água. As folhas não murcham. E hoje nós entendemos que as folhas não murcharem é que nós não vivemos de acordo com as circunstâncias, nós vivemos de acordo com o Teu plano. Nós confiamos que o Senhor tem um plano. O Senhor sabe o que pensamos, o Senhor sabe as pessoas à nossa volta, o que elas pensam, e como elas pensam, elas vão agir. Então, antecipadamente, o Senhor está nos mostrando como o Senhor pensa, para que possamos fazer a Tua vontade, para que possamos cumprir a Tua vontade. E essa é a alegria do Senhor, é quando te damos alegria, é quando nos tornamos o filho que lhe dá prazer, é quando fazemos a sua vontade. Acreditamos hoje no Teu plano, confiamos em Teu plano, colocamos o nosso coração, meu Deus, diante do Senhor e dizemos: vamos seguir o plano, vamos seguir a direção. Não vai nos faltar, meu Deus, direção, não vai faltar proteção e não vai faltar provisão do Senhor. O Senhor vai derramar essas coisas sobre a nossa vida. Confiamos em Ti como em nenhum outro tempo, porque estamos mais maduros, mais experimentados, estamos Te conhecendo mais, e hoje fazemos uma oração simples: Jesus, se revela às nossas vidas, como o Senhor se revelou ali no livro de Êxodo, e mostrou que o Senhor era Deus, derrotando todos os egípcios, no meio da minha situação, no meio da minha luta, no meio da minha guerra, no meio da minha provisão. Revela que o Senhor é Deus, se revela Deus na minha vida, se revela poderoso, glorifica Teu nome na minha vida, Jesus. Mostra que Tu és Deus mais uma vez, para a Tua glória, e em Teu nome, amém e amém. E aplauda forte ao Senhor. Aleluia. Alguém pode dizer glória a Deus? Ok. Então vamos encerrar nosso culto entregando nossos dízimos e ofertas. Mas antes de você entregar seus dízimos e ofertas, deixa eu lembrar que dia 25, último sábado desse mês, para quem está aqui, para quem está recebendo pela transmissão, nós vamos ter o nosso seminário de casais começando às 18 horas. Então venha, vai ser um momento de ministração, nós vamos ministrar a palavra e vai ser um momento poderoso, um momento de cura sobre os casamentos. Deus vai vir sobre este lugar e derramar a graça e o favor dele. Então dia 25, sábado, esteja aqui pontualmente às 18 horas, em nome de Jesus. Posso ouvir um aleluia? Então vamos louvar ao Senhor e vamos entregar nossos dízimos e ofertas, toda a igreja. Vamos fazer isso agora. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não,
parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não venha em meu favor, que se cumpra em mim seu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Ele não desistiu. não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Querido Senhor Jesus, obrigado pelas ofertas plantadas hoje no solo fértil do Teu reino. Obrigado por cada semente. Obrigado por cada coração que semeou, que plantou sementes financeiras na Tua casa, pela generosidade do coração dos Teus filhos. Que o Senhor prospere cada casa, cada lar, cada família. O Senhor prospere cada negócio, cada empresa. Prospere a obra das mãos dos Teus filhos. Que ninguém aqui sinta falta de nada. Que todos sejam completamente supridos. Meu Deus, como temos declarado mais uma vez, liberando essa palavra de bênção, os melhores profissionais, as empresas mais reconhecidas, os profissionais mais reconhecidos da nossa cidade, serão os teus filhos, as tuas filhas, serão os melhores profissionais, os de melhores reconhecimento, os de melhores rendimento, aqueles que serão referência nas suas áreas de atuação, para que o seu nome receba a glória, para o louvor do teu nome, Jesus. Amém e amém. Alguém pode aplaudir o Senhor? Aplauda forte ao Senhor, aleluia. Amém. Então, glória a Deus. Então, nos encontramos sábado, os casais, às 18 horas, e os demais da igreja, todos estaremos juntos, domingo, às 9 da manhã. Amém? Que Deus abençoe e que a graça esteja com você. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.